Bem, então vamos lá. Vamos ver algumas situações envolvendo o logaritmo. Cálculo dos logaritmos básicos e uso das propriedades. Então nós vamos fazer duas situações aqui, né? Vamos calcular o logaritmo de questões básicas, né? Porque o logaritmo em si mesmo, mais complexo, depende de uso de tabela e regras e outras coisas. Essa que o professor passou por enquanto é básico. Então eu quero calcular, por exemplo, o logaritmo do número 25 na base 5. O que eu devo fazer? Bom, a maneira mais fácil de resolver isso é transformando isso aí numa equação exponencial. De que forma? Olha só, é sempre assim a mesma coisa. Ó. Logaritmo de 25 na base 5, eu chamo de x, que eu não conheço. Então, eu vou transformar numa equação exponencial da seguinte forma. Ó. 5 elevado a x vai ser igual a 25. Ó. A base elevado àquilo que eu não conheço vai ser igual a 25. 5 elevado a x igual a 25. Bom, na equação exponencial, como se resolver uma equação exponencial? O mistério de resolução das equações exponenciais é fazer com que as bases, isso que está aqui, ó, fiquem iguais. Porque se você conseguir igualar as bases, você vai ter expoente igual também. Então, 25. 25 é 5 ao quadrado, não é mesmo? Se você não souber, é só decompor 25 em fatores primos, vai dar 5 ao quadrado. Então tá aqui, ó. O primeiro membro eu mantenho, ó, 5 elevado a x, e aqui no lugar de 25 eu botei 5 ao quadrado. O que aconteceu? As bases ficaram iguais, ó. 5 e 5. Então, se as bases são iguais, eu posso cancelar a base daqui e aqui fica o expoente x igual a 2, x igual a 2. Esse é o resultado? Não, esse é o resultado da equação exponencial. Mas ele serve para ser resultado também do logaritmo. Tanto é que a resposta vai ser, ó, logaritmo de 25 na base 5 vai ser igual a x antes, e o x é igual a 2, então igual a 2. Outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Letra B. Eu quero achar o logaritmo de 81 na base 3. O que eu faço? Posso usar o x. Então fica logaritmo de 81 na base 3 igual a x. Tá? O que eu faço? Transformar na equação exponencial. 3 elevado a x, 3 elevado a x igual a 81. O que eu tenho que fazer? Igualar as bases. Equação exponencial. Para igualar as bases, eu tenho que transformar essa equação, o 81 aqui, de forma tal que apareça a base 3. 81, se você for decompor em fatores primos, 81 por 3 dá 27, 27 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então dá 3 ao cubo. 3 ao cubo. 3, aqui ó, vou botar aqui ó. Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte. 81 decomposto em fatores primos fica 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Ou seja, o 3 aqui, a base 3, apareceu 4 vezes. Então, 3 elevado a 4. Aqui, 3 elevado a 4. Por isso é que eu coloquei aqui, ó, 3 elevado a 4. Olha, agora as bases são iguais. Eu posso cancelar as bases. Cancelo essa base, fica o expoente, que é x igual a 4. Esse é o resultado do logaritmo? Não. Esse é o resultado da equação exponencial, que vai poder ser resultado também do logaritmo. Ou seja, aqui, ó, o logaritmo que foi pedido. Logaritmo de 81 na base 3 vai ser igual a x, logo vai ser igual a 4, porque o x é igual a 4. Vamos passar agora para as propriedades propriamente ditas, né? Se eu pedir, olha, nesse exercício, que inclusive é o exercício que tem aí na apostila, vem dizendo assim, sendo o logaritmo de 2 igual a A e o logaritmo de 3 igual a B, duas incógnitas, calcule. Por exemplo, eu quero calcular o logaritmo de 6. Agora eu vou fazer uso das propriedades. Eu quero calcular o logaritmo de 6. Eu não tenho isso aí em mente. Então, nem posso usar aquele método de transformação para equação exponencial. Porque aqui a base é 10. Ó. Se não aparece a base aqui, toda vez que não aparecer a base no logaritmo, ela vale 10. Se você botar x, vai ficar 10 elevado a x igual a 6. Não tem como você igualar essas bases. Tá? Nessa equação aí não tem como você igualar as bases. Então eu uso um artifício. Que artifício é esse? Esse 6 aqui, eu lembrei que é a mesma coisa que 2 vezes 3. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E aí, lá na apostila de vocês, tem a primeira propriedade que diz o seguinte. Olha só, deixa eu botar aqui a primeira propriedade, ó. Tem lá uma série de propriedades. E a primeira propriedade aqui diz que logaritmo de um número, a propriedade 1, logaritmo de um número multiplicado por outro, né, é a mesma coisa que o logaritmo do primeiro número mais o logaritmo do segundo.
Ora, mas ali não é, ali é 6, ali não tem multiplicação nenhuma, mas eu posso transformar numa multiplicação. Vou voltar lá. Vou voltar lá ao exercício, ó. Esse 6 aqui, eu posso lembrar que ele é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? 2 vezes 3. Escrever logaritmo de 6 é a mesma coisa que escrever logaritmo de 2 vezes 3. Lembrando a vocês que eu não vou mencionar a base, porque a base aí vale 10. Então, quando a base vale 10, eu não preciso falar nela, mas ela existe. Então, lá pela propriedade, a multiplicação de dois números, você pode transformar numa adição. É a primeira propriedade que você tem ali. Diz assim, ó, logaritmo de 2 vezes 3 é a mesma coisa, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3, né? O logaritmo de 2 foi dado no exercício. O logaritmo de 2 vale A. E o logaritmo de 3 vale B. Então, o resultado, a resposta daí, o logaritmo de 6 vai ser A mais B. São incógnitas, não tem resultado, não tem valor numérico. Certo? Tudo bem. Vamos então passar agora para o outro, letra B. Também emprego parecido, é a mesma propriedade, ó. Eu tenho 12 aqui, eu quero achar o logaritmo de 12 na base 10. Eu vou induzir isso aí para 2 e 3. Olha, o 12, se eu for decompor o 12 em fatores primos, vou decompor meu 12 aqui em fatores primos. Ó, vou fazer bem aqui no cantinho. 12. 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então, eu posso escrever que 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. E foi o que eu fiz aqui, ó. Em vez de escrever logaritmo de 12, eu escrevi logaritmo de 2 vezes 2 vezes 3. E aí eu aplico aquela primeira propriedade da soma, né? Logaritmo de um número multiplicado por outro e multiplicado por outro é a mesma coisa que a soma do logaritmo desses números. Então ficaria o quê? Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Ó, logaritmo de 2 mais logaritmo de 2 novamente, que é esse 2 aqui, mais logaritmo de 3. Qual vai ser o resultado? O logaritmo de 2, primeiro, vai ser igual a A. Tá aqui. O logaritmo de 2 novamente vai ser igual a A também. E o logaritmo de 3 vai ser igual a B. Então, o logaritmo de 6, de 12, aliás, o logaritmo de 12 vai ser A mais B. A, porque aqui deu A aqui também deu A, logaritmo de 2 novamente, mais o B. Ou seja, A mais A dá 2A. Então, o logaritmo de 12 vai ser 2A mais B. Tá resolvido aí essa questão, tá bom? Exemplo da letra C. Diz assim, eu quero calcular o logaritmo de 5. Aí você tem que colocar em prática o que você tem na mente para poder resolver essa situação, né? Dentro daquilo que a gente não pode perder o foco do enunciado do exercício que te oferece somente o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. O logaritmo de 2 dá A, que é que você substitua no lugar do logaritmo de 2 a letra A, e no lugar do logaritmo de 3 a letra B. Então eu vou ter que transformar esse 5 em quê? Olha, eu lembro que 5 pode ser transformado em 10 sobre 2. Em que isso ajuda? 10 dividido por 2. Porque eu tenho aqui uma outra propriedade. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Aí na folhinha de vocês, eu tenho uma outra propriedade, que é a segunda, tá aqui, ó, P2, que diz que o logaritmo de uma divisão é logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Tá vendo? E isso não mudou nada para mim aqui, porque 10 sobre 2 que está ali, ó, é a mesma coisa. Se você dividir 10 por 2, vai dar o 5 de lá. Apenas mudei a forma de escrever, né? É a mesma, 10 sobre 2. Então, pela propriedade, eu vou escrever que logaritmo de 10 sobre 2 é a mesma coisa que logaritmo de 10, que é o numerador, menos o logaritmo de 2, que é o denominador. Pô, mas aí você vai dizer, mas o que adianta eu ter transformado o logaritmo de 10? Uma outra regrinha que não aparece ali, que eu vou informar a vocês, tá? Toda vez que a base for igual ao logaritmo, porque aqui é a mesma coisa que 10, ó. Lembra que eu falei que quando não aparece a base, ela vale 10? Toda vez que você estiver achando o logaritmo de um número na mesma base, você pode dizer que isso aqui é igual a 1. Tá? Lembra bem dessa regrinha, tá? Logaritmo de um número cuja base é a mesma do número que você está achando o logaritmo, vai ser igual a 1.
E o logaritmo de 2, a gente sabe lá pelo enunciado do exercício, que o logaritmo de 2 é igual a A. Então, eu posso ter como resposta que o logaritmo de 5, que foi transformado em 10 sobre 2 para eu poder resolver isso aí, aplicar a propriedade, o logaritmo de 5 vai ser igual a 1, que deu aqui, menos o A. Algebricamente, o resultado é esse aí. A gente para por aí porque a gente não tem o valor do A. Tá? Exercício da letra D. Estou pedindo para calcular o logaritmo de 4. Ó, esse item aqui, você pode pensar que pode resolver de duas propriedades diferentes. Ou você resolve o logaritmo de 4. Se você for decompor 4, vai dar 2 vezes 2. Então, você aplica aquela primeira propriedade. Logaritmo de 2 vezes 2 vai ser logaritmo de 2 mais logaritmo de 2. Tá? Ou então você pode aplicar essa propriedade que eu vou lhe mostrar aqui. Você decompõe o 2 em fatores primos. 2 em fatores primos vai dar 4, né? 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Aí você tem uma propriedade aqui, que é a propriedade de número 3. Aqui, ó, 3. Que diz que quando você tem o logaritmo de um número elevado a um expoente, você pode dar o que nós chamamos de peteleco. Dá um peteleco lá no expoente, ele vem para trás do logaritmo. E fica, ó, ele está aqui atrás, ó. Você dá um peteleco aqui, ele vem aqui para trás. Aí fica n logaritmo do próprio número. Tá? Vamos ver isso lá, aplicando lá como é que isso aqui se resolve. Passar novamente lá para o nosso exercício. Então tá aqui, ó. Eu poderia ter resolvido daquela forma que eu falei com vocês. Mas eu vou decompor o 4, o 4 vai dar 2 ao quadrado, né? Em vez de escrever 2 vezes 2, eu ponho 2 ao quadrado. Ou seja, um número com expoente. Toda vez que você tiver que achar o logaritmo de um número elevado a um expoente, você dá um peteleco aqui, ó. Dando um peteleco aqui, esse 2 vem aqui para trás, ó. Fica 2 vezes logaritmo de 2. Olha, o logaritmo de 2 eu tenho lá do enunciado. Nós vamos perder o foco do enunciado. O logaritmo de 2 dá A. Então, a resposta que eu vou ter é a seguinte. Logaritmo de 4, que é o propósito do exercício, vai ser igual a 2 vezes A, que é 2A. Tá aqui, resolvido mais um. E para terminar, eu vou fazer o logaritmo da raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Vou botar aqui o 2. Ó. Tá? Raiz quadrada, quando o índice é 2, não aparece, né? A raiz quadrada, o índice 2 não aparece. E aí, eu vou mostrar para vocês a propriedade número 4. Ó, a P4 aqui, ó. P4. Que diz assim, ó. O logaritmo de um número, raiz enésima de um número, ó, logaritmo da raiz enésima de um número, vai ser igual a 1 sobre n. Eu dei um peteleco novamente, só que agora, como tem raiz, vai ficar 1 sobre n. N é o índice daqui. 1 sobre n multiplicado pelo logaritmo do número. Então, vamos ver isso lá como é que fica, tá? Vamos ver isso lá como é que fica, tá? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2. Então, o índice é 2, vem para aqui para baixo. Ó. Vou dar um peteleco aqui, ele vai se transformar em fração, porque é uma raiz. Lá daquele primeiro, não. Aquele primeiro era um expoente puro. Então, dei um peteleco, ficou 1 sobre n, que no caso aqui é o 2, que é o índice, multiplicado pelo logaritmo de 2. O logaritmo de 2, lá no exercício, lá no enunciado do exercício, diz que é A. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 meio multiplicado por A. Então, logaritmo da raiz quadrada de 2 pode ser escrito o quê? 1 meio multiplicado por A. Lembrando, como é que se multiplica 1 meio por A? Vou fazer aqui a continha para você ver, ó. 1 meio multiplicado por A. Esse A aqui é como se tivesse o denominador 1. Então, 1 vezes A dá A, 2 vezes 1 dá 2. Então, deu A sobre 2. Está aqui, A sobre 2. Espero que você tenha entendido. Essa aula foi uma aula rápida, porque a gente precisava de mais tempo. A gente está esmiuçando mais esse assunto. Mas, se não entendeu, a gente na próxima aula, vocês vão entender com certeza. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.